no final, vamos passar para a última aqui, né? E aí o desafio da integração da lavoura, da fertirrigação do pasto com a nossa biomassa, né? Bom, e aí, o problema é o seguinte, se o boi não for até o suplemento, né, a gente já falou aqui do coxo itinerante, do IoT e etc. Né? Na pecuária, nem sempre o boi vai lá lamber o nosso bloco, e nem sempre o coxo inteligente pode funcionar. Então, surge uma ideia simples, mas inteligente. E se o suplemento, ao invés de ir para o boi direto, e se ele fosse para a planta que o boi está comendo? E se ele fosse para o pasto? Entende? Então, ou seja, ao invés de a gente utilizar o alimento, o nosso suplemento direto o animal, por que a gente não alimenta o pasto que vai alimentar o animal? Entende? Então, a ideia dessa irrigação fertilizada com microalgas é utilizar as microalgas em forma líquida e aplicar direto no pasto, por pulverização, ou seja, por exemplo, o capim, né, a braquiária, que a gente utiliza muito aqui, a alga, ela vai fazer parte da planta. Então, e essa planta depois vai ser comida e digerida pelo boi. Então, o pasto ele fica mais nutritivo, né? Então, o que a gente precisa investigar, primeiro, o teor da proteína do capim aumenta, a planta cresce melhor, o solo também fica mais fértil, se beneficia, né? Mais proteína no pasto significa melhor alimentação, menos necessidade de ração extra, por exemplo, a gente economiza na ração. Os efeitos climáticos eles continuam funcionando, né? Então, reduzir a produção do metano do rumen do boi, esses compostos continuam ativos na folha e por aí vai, né? E aí a gente tem um impacto climático duplo aqui. Se tudo funciona bem, acontece duas coisas ao mesmo tempo. Mais carbono é capturado, tanto no solo quanto na planta, e menos metano é emitido pelo boi. Então, poucas soluções, pessoal, fazem isso ao mesmo tempo. Poucas soluções. Então, a gente está falando de integração na prática da agricultura, da pecuária, do clima e da biotecnologia, né? Então, o desafio para os nossos alunos é o seguinte, são 4 perguntas. Qual é a melhor solução líquida? Qual é a melhor formulação disso para virar um fertilizante líquido para alimentar realmente o pasto? Essa pulverização realmente funciona? O efeito dura até o momento realmente do pastejo, da hora que o boi vai comer, e vale a pena isso em escala real? A gente consegue fazer isso em escala real? E a pergunta, no fim do dia, e a pergunta central é como utilizar as plantas para levar uma solução climática até o animal? Não o animal vai até a nossa solução. Então, que a solução ela esteja ali no pasto. Ok? Então a gente responde uma pergunta e cria também um baita produto, que pode ser escalável e pode virar aí um biofertilizante irrigável e que vai melhorar o desafio do pasto.